myself for rest in your embrace. I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest voice. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. And you are mine. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos os irmãos que já estão aqui acompanhando essa live, a nossa escola bíblica online, e temos o privilégio de contar com a participação de todos vocês. Hoje nós estaremos estudando mais uma lição da nossa revista do segundo trimestre de 2020 e estamos estudando atualmente o livro de Gênesis. Nessa revista, que é a revista do segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando do capítulo 13 e vamos estudar até o capítulo de número 25. Hoje estaremos estudando o capítulo 20 de Gênesis. A nossa lição de hoje é a lição de número 8. Então, quem está com a sua revista aí, pode já ir abrindo a sua revista. E logo, logo a gente vai estar iniciando. A gente vai aguardar apenas uns 3 minutinhos, enquanto algumas pessoas vão entrando aí. Então, lembrando aqui a nossa revista. Quem está com a revista pode abrir a sua revista na página de número 41. Página 41, onde está localizada a lição de número 8. A lição 8, hoje, dia 30 de maio de 2020, Gênesis 20. Então, louvado seja o nome do Senhor. E como estamos agora no início, eu convido a todos vocês para juntos fazermos uma oração ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado e eterno Pai, nós engrandecemos e louvamos o Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos pela Tua graça, pelo Teu poder e grande misericórdia. Que o Senhor venha agindo na vida de todos nós, nos guiando, nos orientando em todo o tempo, para que estejamos na Tua presença, Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, para que possamos aprender um pouco mais e assim crescermos em conhecimento a respeito da Tua palavra. Que o Senhor nos traga a instrução e que o Teu propósito e misericórdia se cumpram em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, e nós Te agradecemos. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja o Senhor. E temos esse privilégio de podermos estar nos comunicando e estudando nesse momento
as Sagradas Escrituras. Então vamos lá iniciar nossa escola bíblica. A gente, como sempre, a gente vai expondo aqui para os irmãos na tela, para aqueles que estão sem revista, né? Tem algumas pessoas que estão sem revista, aí elas vão acompanhando aí na tela. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, né, para os nossos estudos. Então, lembrando que nós estamos estudando a revista de segundo trimestre de 2020, a lição de hoje é a lição de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Como sempre, a gente começa com esse pequeno texto, é um texto reflexivo que sempre a gente vai estar usando aqui, aonde nos chama a atenção, nos dizendo assim: muito se fala sobre como se deu o início da humanidade, com as suas respectivas civilizações. Por mais que os historiadores e arqueólogos busquem sempre novas respostas diante de várias descobertas, é notável também que tais descobertas apenas reafirmam os registros do livro de Gênesis. Esse texto ele serve para nos chamar a atenção com relação aos achados, né? Os historiadores sempre estão à pesquisa, até onde se sabe, cerca de pelo menos 90%, e é muito, né? 90% dos trabalhos arqueológicos do mundo, eles buscam responder uma única coisa: a responder se aquilo que está registrado na Bíblia, de fato, né, se assim é real. E por mais que encontrem, por mais que os historiadores busquem, a cada dia se descobre que tudo que está nas Sagradas Escrituras é fato. E principalmente o que está em Gênesis, né? A cada dia, por exemplo, a parte que nós vamos estudar hoje, isso também já é comprovado, né, que tal fato aconteceu. Então tudo isso só nos ajuda a crescer no sentido de defender cada vez mais as Sagradas Escrituras. E nesse processo a gente a cada dia vai crescendo em conhecimento, que é o que a gente precisa a cada dia. Então vamos lá. Nós estamos estudando, portanto, Gênesis 2. Hoje a lição de número 8. Eu estou vendo aqui que a irmã Isabel está acompanhando. Então, irmã Isabel, a lição de número 8, abra aí na página 41, os demais também. E nós vamos começar, como sempre, fazendo a nossa leitura, né? Nós vamos fazer a leitura lendo Gênesis 20. A gente lê completamente o capítulo, como assim a gente faz todas as vezes. Então abram aí a Bíblia de vocês, Gênesis 20. Diz assim a palavra do Senhor: E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua mulher: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: Ela é minha irmã? E ela também disse: Ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso.
E Deus lhe disse em um sonho: sim, eu sei que o fizeste na integridade do seu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Por isso Abimeleque levantou-se cedo de manhã, e chamou todos os seus servos, e contou todas estas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou a Abraão e lhe disse: o que nos fizeste? Em que eu te ofendi, para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: o que te ouviste para fazeres tal coisa? E Abraão disse: porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E na verdade ela é minha irmã, ela é filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe, e ela se tornou minha mulher. E aconteceu que, quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar onde chegarmos, dirás de mim: ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas, e bois, e servos, e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. E Abimeleque disse: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara lhe disse: eis que eu dei a teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, e para todos os que estão contigo em todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, e sua mulher, e suas servas, e elas geraram filhas. Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Pai, nós exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Que nesta manhã, nesta escola bíblica, que o Senhor nos permita conhecermos um pouco mais da Tua palavra, entendermos melhor a respeito das Sagradas Escrituras. Eu oro por todos os que aqui já estão acompanhando e que estão com um coração e espírito prontos para aprender um pouco mais. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, como sempre, agora estudar com relação ao capítulo que acabamos de ler. A gente leu Gênesis 20, lembrando novamente, essa revista ela tem o objetivo de estudar Gênesis do capítulo 13 até o capítulo de número 25. Quando se encerrar, a próxima revista ela dá continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, né? A lição de número 8, Gênesis 20. Vamos lá para a introdução. Nos diz assim a introdução: Gênesis 20 fala sobre a peregrinação de Abraão e Sara em Gerar. O estudo bíblico de Gênesis 20 revela como Deus preservou a família de Abraão
apesar do erro do patriarca hebreu. Abraão tentou proteger-se a si mesmo confiando em sua própria astúcia e acabou usando de engano. Um esboço do livro de Gênesis, aliás, de Gênesis 20, pode ser feito da seguinte forma. A primeira parte, que corresponde ao versículo 1 e 2, podemos dizer que Abraão se estabelece em Gerar e esconde que Sara é a sua esposa. A outra parte, que corresponde ao versículo 3 e 7 até o 7, diz então que Deus fala com Abimeleque. A outra parte, que corresponde do versículo 8 ao 10, mostra quando Abimeleque confronta a Abraão. E a última parte corresponde quando Abraão se explica a Abimeleque e ora por sua casa. Isso está registrado do versículo 11 até o versículo de número 18. Então essa parte, ou seja, o livro está dividido basicamente dessa forma. E dessa maneira a gente vai estudar, a gente vai analisar o livro dessa maneira, ou seja, dentro dessa mesma perspectiva que está sendo mostrada aí, de acordo com esse esboço, ou seja, analisando cada uma dessas passagens, o que está do versículo 1 e 2, do 3 ao 7, do 8 até o 10 e do 11 até o versículo 18. Essas são as partes, né, que o livro está dividido para que a gente possa compreender um pouco melhor. Como sempre, a nossa revista está dividida em 3 tópicos. Então, vamos lá para a primeira perspectiva, ou seja, para a primeira abordagem da nossa escola bíblica de hoje. Vamos lá. A primeira parte fala com relação a Abraão, o momento em que Abraão esconde que Sara é a sua esposa. Essa primeira parte está registrada nos 2 primeiros versículos, que é o versículo 1 e 2. Então, ou seja, o primeiro tópico, né? O tópico 1.1, fala com relação a essa ideia que Abraão teve, essa ideia de Abraão. Gênesis 20, portanto, começa dizendo que Abraão partiu para a terra de Neguebe. Isso em algumas traduções. Uma região desértica ao sul de Hebrom. Então Abraão habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Gerar era uma cidade filisteia que ficava na divisa entre a Palestina e o Egito. Essas cidades, hoje em dia, elas não existem mais assim geograficamente. E ficava naquele período a cerca de 16 quilômetros ao sul de Gaza, né? Lembrando que essa região de Gaza é existente, ela continua a existir hoje. Nesse contexto, Abraão teve a ideia de combinar com Sara, sua mulher, que para todas as pessoas em Gerar, eles diriam que eram apenas irmãos. Aqui vale lembrar que Sara, de fato, era irmã de Abraão por parte de pai. Isso está registrado em Gênesis 20, versículo 12, essa explicação. Mas isso não muda o fato de que Abraão estava usando de engano ao esconder que Sara também era sua esposa. Consequentemente, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara, de acordo com Gênesis 20, versículo 2. Então vamos lá para entender a situação. Primeiro vamos entender como era a cultura daquele tempo. O que a maior parte das culturas, dos representantes das nações, que eram os reis, né, os comandantes das cidades-estados, como eles agiam naquele período. Quando, por exemplo, eles se afeiçoavam por uma mulher, e mesmo que esta mulher fosse casada, eles se apropriavam da mulher e mandavam executar o seu marido.
Abraão, conhecendo esse costume, conhecendo essa forma como as nações ao redor agiam dessa maneira, ele fez um combinado com Sara. Qual era o combinado? Cada vez que ele entrasse numa nação dessa, nação desconhecida, e que tinha esse tipo de cultura, então fez um acordo de que ela dissesse, olha, ele é o meu irmão. E que ele dissesse, ela é a minha irmã. E com isso eles esconderiam o fato de que eles eram marido e mulher. E assim procederam. Nós temos aqui duas questões muito interessantes. Primeiro, é a adoção de uma atitude para a preservação da vida. Abraão fez isso no sentido de não se colocar numa situação extrema, o que poderia, de certa forma, acontecer. Ninguém vai dizer que não poderia acontecer. Embora no próprio livro de Gênesis 20, Abimeleque tenha dito que não aconteceria, mas nada garante que não aconteceria. E Abraão então parte para um subterfúgio, que seria criar uma outra situação, uma outra circunstância. Essa circunstância, por mais que a gente tente amenizar a situação, é sim, e não tem como dizer que não é, uma certa forma de engano. E Abraão, mesmo sendo patriarca, ele se utilizou desse subterfúgio para poder, de alguma forma, escapar de uma situação que pudesse comprometer a sua própria vida. E esse foi o acordo, a ideia, de combinação entre ele e Sara. De forma que aonde chegavam, era isso que era dito. Ele é meu irmão, e ele dizia, ela é minha irmã. A outra parte da revista, que é o tópico 1.2, a gente vai começar a analisar essa questão aí. Primeiro vamos entender quem foi Abimeleque. A gente está falando aqui de Abimeleque, você vê que esse nome Abimeleque ele aparece outras vezes na Sagrada Escritura. E aí você começa a pensar, será que esse Abimeleque era a mesma pessoa? Ele vai aparecendo algumas vezes. Vamos entender quem era. Primeiro vamos entender quem era esse Abimeleque, para a gente compreender toda essa situação aqui. Vamos lá. Quem foi Abimeleque? Esse Abimeleque que apareceu em Gênesis 20 não deve ser confundido com Abimeleque, que também era rei de Gerar no tempo de Isaac. Gênesis 26, que a gente ainda vai ver. Alguns estudiosos acreditam que talvez o Abimeleque que se encontrou com Abraão era pai ou avô de Abimeleque que se encontrou com Isaac. Ou que talvez esse nome, que significa meu pai é rei, servia simplesmente como um título real. Após Abimeleque ter levado Sara para sua casa, Deus falou com Abimeleque em sonhos durante a noite. Então, antes da gente continuar aqui, vamos só para uma breve explicação. A gente vai já continuar essa parte que a gente parou aqui, a gente retorna já. Então vamos lá para a explicação. A palavra Abimeleque, que é uma palavra bem antiga, usada ainda na antiga língua, que era falado da língua chamada caldaica, aramaica. Aquela língua, a palavra, ou seja, o nome, Abimeleque significa meu pai é rei. O que se sabe hoje sobre a palavra Abimeleque é que Abimeleque de fato não era um nome. Abimeleque, na verdade, ali entre aquela língua, entre a acadiana, aquela língua, ou a língua dos caldeus, aquela língua, na verdade, ou seja, aquela palavra remetia a um título, ou seja, qualquer homem que assumisse o reinado em Gerar, ou naquela parte que era reinada por ele, qualquer um que assentasse naquele trono seria chamado de Abimeleque. Acontece que, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a achar que Abimeleque é o nome de uma pessoa. Então, Abimeleque não é o nome de uma pessoa. Abimeleque é o título de todos os reis que governavam naquele reinado ali. Então, nós vamos ver na página da Bíblia Abimeleque aparecendo em várias situações. Você vê Abimeleque aparecendo para Abraão,
mas aparecendo também mais na frente para o filho de Abraão, e assim sucessivamente. E aí você fica pensando, esse Abimeleque todo o tempo, né, em toda a história da Bíblia ele aparece, mas não é de fato a mesma pessoa. Acontece que a palavra Abimeleque é um título, né? Ou seja, todos aqueles que se assentavam ali recebiam o título de Abimeleque. Assim como acontecia no Egito. Todos aqueles que governavam era Faraó. Mas Faraó não é um nome, né? Faraó é um título. Logicamente, cada um daqueles que recebiam o título de Abimeleque tinha o seu nome. Acontece que, diferente do Egito, no Egito o Faraó preservava o nome. Nesse reinado que nós estamos vendo aqui em Gerá, o rei ele perdia o seu nome, né? O seu nome não era mais assim visto como tão vantajoso naquele período. E ele passava a se apropriar de um novo nome. E esse novo nome era o título, né? Que era Abimeleque. Talvez muito parecido com o que acontece hoje em dia numa certa religião, né? Uma certa religião onde o homem perde o nome e passa a receber um novo título. Era mais ou menos assim o que acontecia também, né? Então vamos lá, continuando aqui a outra parte que a gente está lendo. Nos tempos antigos, ou no tempo antigo do Antigo Testamento, época em que a autorrevelação de Deus, através das Escrituras, ainda não estava completa. Frequentemente, Deus se comunicava com os homens por meio de sonhos. Geralmente, essa comunicação através de sonhos estava restrita a certas pessoas de entre o seu povo escolhido. Porém, houve algumas vezes, excepcionalmente, que Deus também falava através de sonhos com pessoas de fora do povo da aliança. Esse foi o caso de Abimeleque, né? Existem vários casos na Bíblia que Deus fala com as pessoas através dos sonhos. Na maioria das vezes, a Bíblia já nos diz que isto é dado para aqueles que são os escolhidos. No entanto, existe na Bíblia Sagrada alguns registros de que Deus falou com homens através de sonhos e que eles não faziam parte do povo escolhido, mas que era necessário aquela correspondência, ou seja, era necessário que Deus falasse àqueles homens. E por vários motivos, a gente não vai trilhar aqui por isso, existem motivos múltiplos. Um deles que seria para Deus mostrar mesmo o seu poder, a sua grandeza, a sua glória, e outro como uma forma de alertar para salvar todo um povo. Talvez peço que Deus, né, continue a se comunicar com aqueles que presidem para que os seus corações sejam de fato mudados. No passado, isso parecia acontecer mais vezes, né? Hoje parece que é mais difícil. Hoje tem a palavra, hoje tem a pregação, tem a oração, tem sonho, tem revelação, tem a Bíblia, tem tanta coisa, e as pessoas continuam ainda endurecidos. Vamos lá para o tópico 1.3, que fala por que Deus falou diretamente com Abimeleque. Vamos pensar aqui. Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa, mas Deus falou diretamente com Abimeleque. Lembrando novamente que a palavra Abimeleque é um título dado a um rei daquela região. Deus avisou Abimeleque que ele seria punido de morte porque tinha tomado uma mulher casada. Gênesis 20, versículo 3. Mas Abimeleque ainda não tinha tido qualquer relação com Sara, e por isso clamou pela misericórdia do Senhor. Gênesis 20, versículo 4. Abimeleque argumentou que o Senhor havia sido o próprio Abraão que tinha lhe dito que Sara era apenas a sua irmã. E isso foi verdade, Abraão disse isso. Ele confiou nessa informação com sinceridade e por esse motivo levou Sara à sua casa. Realmente, Abimeleque nem imaginava que Sara era uma mulher casada.
e por isso Deus o impediu de pecar nesse sentido. E não permitiu que ele tocasse nela, ou seja, que ele tocasse em Sara. Isso está em Gênesis, capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. Então Deus ordenou a Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Olha só a situação aí, a situação muito complicada, né? Abimeleque entrou numa situação complicada. Primeiro, ele acreditou na informação de Abraão e Sara. Qual era a informação? Ela é minha irmã. Segundo as histórias dos hebreus e segundo os relatos bíblicos, Sara era uma mulher bela, né? Ou seja, de um lindo semblante. Então era uma mulher formosa, segundo as Sagradas Escrituras. Ora, Abimeleque era rei, e naquele tempo havia o hábito ali entre os reis, eles possuíam várias mulheres. E quando foi dito essa informação, ele, portanto, acreditou. A gente não sabe, não há como saber agora, se a informação fosse outra, qual seria a reação. Não dá para a gente saber. Os costumes já foram ditos quais eram daquele tempo. Mas o certo é que a informação era essa. Ela é minha irmã. Essa informação serviu para que Abimeleque se justificasse diante de Deus. Ele disse: olha, eu não sabia. Eu entendi assim. Esta era a informação que eu tive. E Deus, de certa maneira, confirmou esse pedido de Abimeleque, porque Deus disse: por isso eu não permiti que tu a tocasse. Significa dizer que no entendimento também de Deus, houve sim ali uma falta de conhecimento maior com relação à atitude de Abimeleque. Ou seja, Abimeleque fez aquilo de certa forma, é claro que entre aspas, né? Entre aspas, ele fez aquilo de certa forma inocente, com relação, por conta da informação que ele tinha. Esse é um dos pontos que a gente tem visto até agora. Vamos lá para a outra parte, que fala sobre a verdade veio à tona. Né? Sempre a verdade ela virá à tona, em algum momento. Né? Em algum momento a verdade ela vem à tona, não há como escondê-la. Então vamos lá. Acompanhando aí. Deus disse a Abimeleque quem era Abraão. Olha só. O próprio Deus, ainda em sonho falando com Abimeleque, o próprio Deus falou para ele quem era Abraão. E é notável o modo como Deus chamou Abraão de profeta. Anotem isso e lembrem disso. Em Gênesis 20, é a primeira vez, olha só, em Gênesis 20, é a primeira vez que alguém é chamado de profeta na Bíblia. É a primeira vez que algum homem é chamado de profeta. O registro disso está em Gênesis 20. Isso está de acordo com a história de Abraão. Um homem que recebia revelações de Deus e intercedia em favor de outras pessoas. Esta referência a gente pode encontrar em Gênesis 12, versículo 7, Gênesis 15, versículo 1 e Gênesis 18, versículo 17. Apesar de seu erro, Abraão ainda foi identificado como a pessoa certa para servir de intermediário e intercessor da casa de Abimeleque junto a Deus. Logo após o sonho, Abimeleque levantou-se ainda de madrugada e contou aos seus servos tudo o que Deus havia lhe falado. A Bíblia diz que os homens de Abimeleque ficaram muito aterrorizados, né? Ou atemorizados. Ou seja, um temor, depois que aquilo foi divulgado, houve um temor entre eles por conta de toda aquela situação. O que é que a gente aprende com relação a isso? Significa dizer que aqueles homens
embora de uma cultura pagã, embora eles não sendo seguidores, adoradores do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus dos hebreus, eles temiam. E quando viram aquela situação, eles temeram muito. E por isso eles foram cheios de temores, por conta do que poderia acontecer com eles, né? O temor deles era o que poderia vir sobre o reino. E essa foi a grande preocupação. Mas o grande entendimento que a gente tem disso aí é o caso que o próprio Deus se encarregou de informar Abimeleque quem era Abraão. A outra coisa que a gente aprende é que em Gênesis 20 foi a primeira vez que um homem é chamado de profeta. Vamos lá para o tópico 2.2. Vamos acompanhar aí. Diz aí: Abimeleque confronta Abraão. Gênesis 20, versículo 8 ao 10. Confrontar quer dizer chamar a pessoa e perguntar, né? O rei de Gerar convocou Abraão e lhe confrontou por seu comportamento. Ele questionou, ou seja, foi interrogado mesmo, né? Ele questionou: que é isso que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres tamanho pecado contra mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Gênesis 20, versículo 9. Você vê aqui, Abimeleque chamou Abraão, confrontou ele, questionou e interpôs, né, o pensamento dele. Abimeleque ainda disse mais: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Gênesis 20, versículo 10. Abimeleque, que reinava sobre o povo de Gerar, era incomumente honesto, ético e imparcial. Ou seja, havia naquele tempo um determinado código de ética que funcionava dos seus modos, né? Já funcionava de uma certa forma. Suas reivindicações de sinceridade, isto é, perfeição ou integridade, e inocência destacam-no como homem de elevados padrões, ou seja, naquele tempo já havia homens com elevados padrões de diálogo. Quando advertido em sonho pelo Senhor, enfrentou a dificuldade honestamente, com dignidade, né? Ele se destaca sob uma luz melhor do que a do representante de Deus, pelo menos nessa passagem da Escritura. Observe, tem uma parte na Bíblia que diz assim, que os filhos, né, das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Parece que esse texto cai bem para essa parte aqui. Porque nesse momento aqui, embora Abraão tenha sido um homem justo, não há como se negar isso, era um patriarca, mas nesse momento aqui, Abimeleque também chamou a atenção de Abraão. Então você vê a situação aqui colocada, né? O patriarca Abraão sendo chamado a atenção por conta daquele tipo, aquela forma de atitude, né? Aquela forma como ele havia feito. Abimeleque chama inclusive a atenção dele, né? Sobre o que poderia ter acontecido. E chama a atenção dele dizendo o porquê, quais são as razões, quais são os motivos para ter trazido tanto mal, né? Ter conduzido para aquela circunstância a qual tinha sido levado até ali. Vamos apressar um pouco mais aqui por conta do horário. Vamos aqui agora a reação de Abraão, né? Abraão vai se explicar. Abraão dá uma explicação. Vamos entender aqui. Abraão respondeu aos questionamentos de Abimeleque, dizendo que temeu por sua vida e por isso tomou tal atitude. Ele pensou que os homens de Gerar lhe matariam para poder tomar sua mulher. Gênesis 20, 11. Abraão também explicou que a informação de que Sara era sua irmã tinha uma parte de verdade, e tinha mesmo. E que desde que ele saiu da casa de seu pai,
ele havia combinado com Sara de juntos esconderem a relação matrimonial que tinham. Né? Gênesis 20, versículo 12 e 13. Então Abimeleque restituiu Sara a Abraão e ainda lhe deu ovelhas e bois, servos e servas. Através de Abraão, o monarca também deu a Sara 1000 ciclos de prata como recompensa ou recompensação por tudo que havia acontecido. O rei de Gerar ainda fez questão de dizer que Sara estava justificada para todos. Isso significa que em nenhum momento a sua honra, né, de mulher casada foi violada. Isso foi garantido e foi dito a todos. O que é que a gente aprende aqui muito interessante? Quando Abraão foi convocado, Abraão não se eximiu, não mentiu. Abraão não foi inventar história, né? E nem ficou calado. Abraão falou, porque às vezes acontece assim, né? As pessoas falam longe da justiça, quando chegam na justiça ficam mudos. Ou seja, quando estão longe é um leão, né? Um leão devorador. Mas quando estão na frente das barras da justiça, né? Das autoridades, aí ficam mudos, igual um cordeiro. Né? Não foi o caso de Abraão, né? Abraão era cordeiro, mas é que ele falou, porque era um homem íntegro. E quando ele foi convocado para falar, ele falou. Eu acho que essa tem que ser a atitude mesmo de um homem de verdade, né? Chegar diante de uma situação e falar. Né? Pronto, não é se esconder atrás de alguma coisa, mas falar. Quando se for convocado, dizer. Se falou, dizer que realmente falou. E não mentir, dizendo que não disse. Mas não foi o caso de Abraão, né? Ele foi um homem suficiente para confirmar. Eu falei mesmo, eu disse, eu fiz isso. E ainda disse, olha, eu fiz isso por causa disso. E quando eu saí de lá, a gente já tinha combinado isso. Fez um papel mesmo de um homem. E ganhou o respeito de Abimeleque, né? Essa atitude dele de honestidade, de integridade, de falar a verdade, ganhou o respeito de Abimeleque. Como ganha respeito de qualquer pessoa que tenha entendimento, né? Sabedoria e honestidade. Vamos ver aqui outro ponto, para a gente ir encerrando. O que podemos aprender com essa parte da Bíblia? Né? O que é que a gente vai aprendendo aqui? Aqui não há muito o que explicar agora, isso é mais um comentário sobre o que a gente pode aprender. Vamos lá. Abraão repetiu o mesmo erro de 25 anos atrás. Vocês lembram que a gente estudou lá algum tempo atrás? 25 anos atrás ele cometeu esse mesmo erro. Lembre que lá era outro Abimeleque. Depois disso, Abraão orou a Deus e as mulheres da casa de Abimeleque voltaram a poder ter filhos. Isso porque Deus havia tornado estéreis aquelas mulheres por causa do episódio envolvendo Sara. Curiosamente, a história registrada em Gênesis 20 não foi a primeira do tipo em que Abraão esteve envolvido. Ele era reincidente nesse erro, pois anteriormente já havia feito a mesma coisa no Egito. Inclusive, ele também foi repreendido por Faraó, lá em Gênesis 12. Portanto, o evento de Gerar mostra que, infelizmente, Abraão não tinha aprendido nada com a experiência semelhante que viveu no Egito, 25 anos antes. Ele tinha provado da proteção e misericórdia de Deus no Egito, mas diante do seu erro, e depois repetiu a mesma atitude de desconfiança em Gerar. A gente precisa entender que tem aqui o seu lado que precisa ser entendido, né? Afinal, naquele tempo, era costume dos povos executar casos assim. Executavam os maridos e ficavam com as esposas. O outro ponto, que é para a gente ir adiantando aqui por conta do nosso tempo, a gente tem apenas ainda alguns minutinhos, diz aqui: Deus prometeu, protegeu a sua promessa. Né? O que significa que Deus tenha protegido a sua promessa? Sabendo que o erro de Abraão em Gerar ocorreu pouco antes da concepção de Isaac, colocando em risco o plano da redenção através da sua descendência, contudo, esse episódio narrado em Gênesis 20 também mostra que a salvação é obra soberana de Deus e está fundamentada em sua fidelidade. Então, apesar da infidelidade de Abraão nesse episódio em ter
modificado um pouco da situação para poupar a própria vida, Deus zelou por sua palavra e protegeu a linhagem da promessa. Assim aprendemos que, se não confiarmos inteiramente no Senhor, poderemos adotar atitudes equivocadas ao tomar decisões sem o consentimento de Deus. Ou seja, cada atitude nossa deve ser levada diante do Senhor. Jamais tome decisões sem que de fato você tenha o consentimento de Deus. Lembrando que Abraão e Sara já haviam tomado uma decisão quanto a ter um filho com a escrava, que já foi uma decisão errada, né? Porém, Deus não foi consultado, né? Naquele caso ali de Abraão ter um filho com Agar, Deus não foi consultado em nenhum momento, a decisão só foi deles. Muitas pessoas também tomam as suas atitudes baseadas em seus próprios argumentos e acabam esquecendo de consultar a Deus primeiro, né? Isso acontece, né? Não há como negar, isso acontece. Às vezes a pessoa toma uma decisão e ela não consultou primeiro a Deus, né? Ela toma as suas decisões baseado nos seus próprios ideais, ou num tipo de ideologia, ou num pensamento qualquer, numa certeza improvisada, num pensamento artificial que seja, e pronto, e vai, e não consulta ao Senhor. Resultado disso é que todas as pessoas que tomam decisões assim, tomam decisões equivocadas, né? E as decisões equivocadas trazem resultados que não são bons, né? Que não são apropriados. Então vamos aqui para o tópico 3.3. O tempo agora começou a trabalhar um pouquinho contra a gente, né? Afinal o tempo não espera, né? Aprendemos que Deus é quem está no controle. É isso que precisamos ter em nossas mentes. Deus está no controle. Como assim? Apesar de todo o acontecido, Abraão é chamado aqui de profeta. Como tal, tinha relacionamento peculiar com o Senhor. Ou seja, Deus falava com ele. Tinha acesso a Deus, era protegido pelo poder divino, recebia revelação espiritual e estava obrigado a falar em nome de Deus, transmitindo a mensagem que recebesse. Abimeleque, embora não fosse o representante de fato de Deus, acabou tendo tal liberdade para chamar a atenção do patriarca e repreendeu Abraão. Devolveu-lhe Sara e, além disso, ofereceu-lhe ovelhas, bois, escravos e um tesouro especial. Talvez o equivalente a $400 por aí, né? Isso para aquele período. Se fosse hoje, seria até mais. E assegurou a Abraão que podia se estabelecer em seu reino, né? Então veja só a atitude de Abimeleque. Ele fez uma atitude de honestidade, né? Ele não agiu desonestamente, ele agiu de forma honesta, de acordo com o pensamento que ele tinha, com os padrões que ele imaginava, e assim ele procedeu, né? Ele permitiu e também pediu que Abraão intercedesse por ele. Então Abraão orou por ele, de forma que aquela nação ela passou a receber a misericórdia do Senhor por conta da intercessão de Abraão. Vamos lá agora para a nossa conclusão. Como sempre, todas as vezes eu tenho dito a vocês, essa conclusão que eu vou apresentar é uma conclusão que é minha. Você talvez possa ler Gênesis 20 novamente, ou estudar a lição 8 novamente e fazer uma nova abordagem. Essa abordagem foi eu que fiz, né? É conclusão minha. Mas de repente você tem aí um novo olhar, você tem uma nova ótica. Não quer dizer que um de nós está errado ou está certo, não. Mas é porque dentro do capítulo a gente pode encontrar uma infinidade de informações. Existe uma infinidade de elementos argumentativos que a gente pode utilizar dentro de um capítulo. Afinal de contas, um capítulo extenso, né? Grande. Mas aqui, como não dá para a gente falar de todos os pormenores, a gente faz apenas a seleção de algumas questões, de alguns argumentos que a gente julga ser mais interessante para falar. Então a conclusão
que eu cheguei foi essa. Você pode também ler e chegar às suas conclusões também, sem nenhum problema. Vamos aqui à nossa conclusão. Podemos concluir então que em troca do comportamento de Abimeleque, é claro, Abraão intercedeu pelo rei para que a aflição enviada por Deus sobre ele e sobre o seu povo fosse removida. O patriarca despediu-se de Abimeleque, mais sábio, embora mais triste. Por quê? Porque estava aprendendo que a mão do Deus único estava sobre ele para o cumprimento do seu destino. Quando a gente usa o termo tristeza aqui, não é tristeza no sentido ruim, mas é tristeza no sentido de Abraão poderia, por exemplo, ter feito uma nova avaliação. O que Abraão pode ter avaliado é que os procedimentos poderiam ter sido outros. O que é que Abraão entendeu? Ora, se Deus estava com ele, e ele não precisava, por exemplo, ter usado de subterfúgio, porque Deus já era com ele. A garantia de vida de Abraão já era algo real, concreto, porque Deus estava com ele. E precisou um homem que não era profeta, que não era o escolhido de Deus, ter chamado a atenção de Abraão para esse aspecto. Então é nesse sentido que a gente coloca isso. E isso também traz muitos aprendizados para a gente, no sentido de nós termos maior segurança de que Deus está conosco, que somos guardados e que somos protegidos pelo nosso Deus. Neste momento agora, eu convido você para fazermos uma oração. Antes desta oração, eu quero convidar você também, caso você tenha algum questionamento, aqui não tem como a gente responder todos os questionamentos, mas você pode enviar sua pergunta para o e-mail nuciefap@hotmail.com. Eu vou colocar ele aqui para ficar fácil para os irmãos se comunicarem. Pronto. Você envia a sua pergunta para esse e-mail e a gente dá a resposta. Infelizmente não tem aqui no tempo que a gente tem disponível, porque essa plataforma aqui só nos permite 1 hora, Então essa 1 hora já está chegando aqui, a gente não tem como extrapolar esse tempo. Mas nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por esse momento. Aí nós vamos ter ainda mais uns 5 minutinhos, e durante esses 5 minutos, se alguém tiver alguma pergunta, você pode digitar aí e a gente vai ver se dá tempo a gente responder. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amado e eterno Pai, nós oramos ao Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por esta oportunidade. E que tudo que temos estudado até aqui, que sirva para o nosso crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos os queridos e amados irmãos. Guarde e proteja a todos, dando saúde, vigor, Senhor, e que haja vitória diante de todos os problemas que agora, Senhor, existem em nossa nação. Em nome de Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem ainda, deixa eu ver aqui, confirmar, para que não tenha erro, De repente a gente comete algum erro aqui, Mas nós temos ainda 5 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, você pode digitar a sua pergunta aí. Os que não derem tempo de perguntar, vocês enviam um e-mail, O e-mail nuciefap@hotmail.com. E quem tiver a pergunta, você pode fazer a sua pergunta aí. A gente responde com todo prazer, sem nenhum problema, Desde que o tempo não seja favorável. Enquanto isso, eu vou lembrando vocês das nossas programações. Enquanto tiver essa situação que está aí, eu espero que passe logo, e que haja mais sabedoria por parte daqueles que governam, tanto dos governantes mais próximos, como os que estão mais distantes, mais acima, para que haja de fato um planejamento mais inteligente, de forma que possa ser retomado
como em outros países, né? Em alguns países do mundo, essas questões já estão sendo resolvidas, né? Por conta de medidas inteligentes que foram tomadas e estão ativando. Então a gente espera que seja resolvido para que logo, logo também a gente retorne à nossa normalidade. Por exemplo, na Europa, em alguns países, as igrejas estão voltando já aos seus funcionamentos, né, dentro daquelas regras, mas estão voltando. Né? Mas são países em que foi tomado medidas a tempo, os governantes são mais inteligentes e essas medidas têm ajudado. A economia tem sido retomada e a gente ora ao Senhor para que na nossa nação, né, haja, como a gente esteve estudando aqui, a respeito de um líder pagão, em que Deus tocou no coração dele e ele agiu com sabedoria, com honestidade, com integridade. A gente espera também que da mesma forma aconteça conosco, né? E que a nossa confiança esteja somente no Senhor Jesus, que essa confiança esteja em Deus a cada dia e que seja renovada a cada dia essa esperança no Senhor. E nós oramos por todas aquelas pessoas que estão enfermas, todas aquelas pessoas que estão hospitalizadas e por aquelas pessoas também que estão na linha de frente de um trabalho árduo, né, que é na área de saúde. E como todas as outras profissões que são necessárias, é claro, para tomar a vida. E que Deus... E muito bem, né? Lembrando aqui, o pastor Antônio Guimarães hoje está de aniversário, né? Ficando um pouquinho mais novo, né? Eu já ia dizer velho, né? Mas não é velho não, é novo, né? E o nosso irmão também, Lucas, né? Jadson Lucas. Então, parabéns para os dois, para o irmão Antônio Guimarães, pastor Antônio Guimarães, e o irmão Lucas, né? Forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe, Deus proteja cada um de vocês a cada dia, a cada instante, que Deus tenha a enriquecer a cada dia na vida de todos vocês. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo ao Senhor pelo seu poder e misericórdia. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find within the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest waters. It's so great.